Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando no Evangelho de João, já estamos chegando no final deste livro precioso a respeito do nosso Jesus. Estamos aqui finalizando o ministério de Jesus. Hoje nós vamos falar então sobre a ressurreição de Jesus. Ontem falamos do seu sepultamento e hoje nós vamos falar então do triunfo de Jesus, do reino de Deus aqui na terra, que é a ressurreição de Jesus. Capítulo 20, versículos de 1 a 18 dizem assim: No primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela correu e foi até onde estava Simão Pedro e os outros discípulos a quem Jesus amava e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. Com isso Pedro e outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, segundo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus continuou: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava o que Jesus tinha dito, o que Jesus lhe tinha dito. Temos aqui então o primeiro dia da semana, depois dos 3 dias no coração da terra. No primeiro dia da semana, que era domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. E provavelmente que o sepulcro fosse um pequeno quarto esculpido no lado de uma colina ou de um rochedo. A pedra, sem dúvida, foi modelada como uma moeda, redonda e plana, e se encaixaria em uma canaleta ou rego à frente do sepulcro e poderia ser rolada para fechá-lo. Quando Maria chegou, a pedra já estava revolvida. Isso incidentalmente acontecera depois da ressurreição de Cristo, como nós aprendemos lá em Mateus capítulo 28. Maria correu imediatamente a Pedro e João sem fôlego com o anúncio de que alguém tirara o corpo do Senhor do sepulcro. Ela não disse quem o fez, mas somente que alguém havia feito, indicando que isso ela não sabia quem era. A fidelidade e a devoção das mulheres, a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor devem ser observadas. Os discípulos desampararam o Senhor e fugiram. As mulheres não levaram em conta sua segurança pessoal. Estas coisas não são sem sentido. É difícil imaginar o que Pedro e João pensavam enquanto saíram da cidade para o jardim perto do Calvário. Provavelmente João era o mais novo que Pedro e chegou ao sepulcro primeiro.
e provavelmente que houvesse uma abertura baixa para o sepulcro, exigindo que alguém se inclinasse para olhar. João viu os lençóis de linho. Será que foram desenrolados do corpo ou ainda estavam na forma geral, no qual foram enrolados ao redor do corpo? Suspeitamos que a segunda opção é verídica, todavia ele não entrou no sepulcro. Agora Pedro alcançou e entrou rápido no sepulcro. Existe algo na sua maneira impulsiva que nos identifica com ele. Ele também viu os lençóis ali, mas o corpo do Salvador não estava. O detalhe do lenço foi posto para mostrar que a saída do Senhor havia sido ordeira e sem pressa. Se alguém tivesse roubado o corpo, não teria dobrado o pano cuidadosamente. João entrou no sepulcro e viu o arranjo ordeiro dos lenços e do lençol. Mas quando é dito que ele viu e creu, isso significa mais que visão física. Significa que ele compreendeu. Perante ele estavam as evidências da ressurreição de Cristo. Mostraram-lhe o que tinha acontecido e ele foi o primeiro a crer. Até agora, os discípulos realmente não tinham entendido as escrituras do Antigo Testamento que declararam que o Messias deveria ressuscitar dentre os mortos. O Senhor mesmo lhe dissera repetidamente, mas eles não compreenderam. João foi o primeiro a entender. E voltaram então os discípulos outra vez para casa, provavelmente em Jerusalém. Sem dúvida, concluíram que não havia necessidade de esperar junto ao sepulcro. Seria melhor ir e contar aos outros discípulos o que haviam descoberto. Já Maria Madalena, as suas palavras são notáveis. Maria, entretanto. Os outros 2 discípulos foram para casa. Maria, entretanto. Mais uma vez temos o amor e a devoção de uma mulher. Ela foi muito perdoada e, portanto, naturalmente, amou muito. Ela manteve uma vigília solitária fora do sepulcro, chorando porque, como ela pensava, o corpo tinha sido roubado, provavelmente pelos inimigos do Senhor. Desta vez, quando olhou lá dentro, ela viu 2 anjos, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. É singular como esses fatos extraordinários são declarados calmamente e sem emoção. Parece que Maria não sentiu medo ou ficou surpresa. Ela respondeu à pergunta dos amigos como se fosse uma experiência normal. É óbvio pela sua resposta que ela ainda não reconhecera que Jesus tinha ressuscitado e estava vivo. Nesse ponto, algo a fez olhar para trás. Foi o próprio Jesus, mas ela não o reconheceu. Ainda estava amanhecendo e talvez a luz ainda não estivesse rompido. Ela tinha chorado continuamente e, sem dúvida, sua visão estava obscurecida. Talvez Deus a tenha impedido de reconhecer o Senhor até que a hora própria fosse chegada. O Senhor sabia as respostas e essas perguntas, mas quis ouvi-las dos lábios de Maria. Ela julgou ser ele o jardineiro. O Salvador do mundo pode estar muito perto dos homens e ainda não ser reconhecido. Geralmente, ele vem de modo humilde e não como um dos grandes da terra. Na sua resposta, Maria não nomeou o Senhor. 3 vezes ela se referiu a Jesus usando o pronome oblíquo. Havia só uma pessoa com quem Maria estava preocupada e ela achou desnecessário identificá-lo. Agora, porém, entretanto, Maria ouve uma voz familiar chamando-a pelo nome. Não havia possibilidade de erro, era Jesus. E ela o chamou de Rabone, que significa meu grande mestre. Realmente, Maria ainda pensava em Jesus como o grande mestre que ela conhecera, nos seus pés ela aprendera. Não reconheceu que agora ele era mais que seu mestre, era o seu Senhor e também o seu Salvador. Por isso o Senhor se dispôs a explicar-lhe a maneira nova e mais ampla na qual o conheceria daqui por diante. Maria conheceu Jesus pessoalmente como um homem.
Ela tinha visto milagres acontecer quando ele estava corporalmente presente. Então, ela concluiu que se ele não estava com ela de maneira visível, então ela não teria nenhuma esperança de bênção. Mas Jesus disse: não me detenhas. Não te apegues a mim, simplesmente como um homem na carne, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Quando eu voltar ao céu, o Espírito Santo será enviado à terra, e quando ele vier, me revelará ao seu coração de uma maneira que você nunca me conheceu antes. Estarei mais perto e serei mais querido a você, como foi possível durante a minha vida aqui. Depois ele falou para ela procurar seus irmãos e contar-lhes da nova ordem que foi pronunciada. Pela primeira vez, o Senhor se referiu aos discípulos como meus irmãos. Eles tinham de saber que seu Pai era o Pai deles e o seu Deus era o Deus dele. Até esse momento, nenhum crente havia sido feito filho ou herdeiro de Deus. O Senhor Jesus não disse nosso Pai, mas meu Pai e vosso Pai. A razão é que Deus é seu Pai num sentido diferente do que Ele é nosso Pai. Deus é o Pai do Senhor Jesus desde toda a eternidade. Cristo é o Filho por geração eterna. O Filho é igual ao Pai. Nós somos filhos de Deus por adoção. É um relacionamento que começa quando somos salvos e ele nunca terminará. Como filhos de Deus, não somos iguais a Deus e nunca seremos. Maria Madalena obedeceu à sua comissão e se tornou o que alguém chamou a apóstola aos apóstolos. Podemos duvidar de que esse grande privilégio lhe foi dado como recompensa pela sua devoção a Cristo? Ela foi anunciar Jesus ressurreto aos discípulos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti. E como diz Paulo, que todos nós com o rosto descoberto possamos experimentar Cristo ressurreto, o poder da sua ressurreição diária em nossas vidas e em nossos corações. Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!